Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Cido e o tema desta videoaula será o estudo sobre ângulos, mais especificamente classificação e propriedades. E a habilidade que será desenvolvida ao longo desta videoaula é a seguinte: conhecer e aplicar os conceitos de mediatriz e bissetriz como lugares geométricos na resolução de problemas. Vamos iniciar então esta videoaula fazendo uma retomada de ângulos. Se fosse apresentar uma definição de ângulos, são formados por duas semirretas que têm a mesma origem no vértice. Então, se eu perguntasse para você, num teste ou numa prova, para você definir ângulos. Então, ângulos são formados por duas semirretas que têm a mesma origem no vértice. Observe a figura. Então, aqui nós temos um ângulo. Esse ângulo vermelho, que nós vamos denominar de beta, e é importante dizer que comumente na geometria nós denominamos ângulos por letras gregas. Então, nós temos aqui o ângulo beta. E os elementos de beta: O é o vértice, OA é uma semirreta, OB é outra semirreta e beta é o ângulo. E esse O é o ponto de origem, portanto, o vértice desse ângulo. Reforçando esses elementos, então nós teríamos o O, que é o vértice, OA é a representação de uma semirreta, que é um lado de um ângulo, OB, essa representação também é de semirreta, é o outro lado do ângulo, e nós temos o ângulo beta. Repetindo, comumente em geometria, nós utilizamos uma letra grega para denominar um ângulo. Então, esses são os elementos de um ângulo. Nós temos, repetindo, o vértice, uma semirreta que forma um lado desse ângulo, que é a semirreta OA, outra semirreta, que é a semirreta OB, e o ângulo propriamente dito, que é o ângulo beta. Muito bem. Mas os ângulos, eles podem ser classificados de acordo com as suas medidas. Então, certamente, em anos anteriores, você já ouviu essa classificação. Se não ouviu, vai aprender agora. Então, um ângulo ele é considerado agudo quando a medida é menor que 90 graus. Por exemplo, o ângulo de 40 graus, sua medida é menor que 90 graus. Então, ele é classificado como um ângulo agudo. Então, o que é um ângulo agudo? São todos os ângulos cujas medidas é menor que 90 graus. Se um ângulo tiver exatamente a medida igual a 90 graus, ele é considerado um ângulo reto. Observe, nós temos aqui o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. E nós usamos na geometria muito essa simbologia, esse quadradinho com pinguinho dentro. Você viu isso em um ângulo, significa estar indicando que esse ângulo tem medida igual a 90 graus. Um ângulo ele pode ser classificado como obtuso, quando a sua medida for maior que 90 graus. Observe, nós temos aqui o ângulo de 145 graus. Portanto, 145 é maior que 90. Então, esse ângulo é um ângulo obtuso. E nós temos, por fim, o ângulo raso, que a medida é exatamente igual a 180 graus. Então, observe você, nós temos aqui uma reta. E nessa reta nós temos o que nós estamos chamando de ângulo raso. Um ângulo raso tem a sua medida igual a 180 graus. Então, só recapitulando. De acordo com a sua medida, o ângulo pode ser classificado como agudo, medida menor que 90. Reto, medida igual a 90. Ângulo obtuso, medida maior que 90. E ângulo raso, medida igual a 180 graus. Muito bem. Então, aqui nós vimos classificação de ângulos de acordo com as suas medidas. Dois ângulos podem ser considerados como ângulos complementares. Daí você iria me dizer, professor, o que são ângulos complementares? Dois ângulos são complementares quando a soma entre eles é igual a 90 graus. Observe, aqui nós temos um ângulo de 60 e um ângulo de 30.
Se eu somar esses dois ângulos, 60 mais 30, 90 graus. Então a gente diz que esses dois ângulos são ângulos complementares. Então, a ideia de ângulos complementares significa que a soma de dois ângulos é igual a 90 graus. Por exemplo, o ângulo de 70 e 20 graus são complementares, porque 70 mais 20 é igual a 90. Então, esta é a definição de ângulos complementares. São ângulos cuja soma é igual a 90 graus. Observe o exemplo. Sabe-se que dois ângulos são complementares, a palavra. Então, você sabe que a soma entre eles é igual a 90 graus. Um deles mede 52. Quanto é a medida do outro ângulo? Então, eu sugiro a você, daria para a gente fazer de cabeça, né? Se eles são complementares, a soma é 90. Se um é 52, obviamente, o que está faltando é 38, que é o seu complemento. Mas vamos montar uma equaçãozinha. Então, eu sei que um é 52, sei que eles são complementares, então a soma entre eles, o outro eu estou chamando de x, é igual a 90 graus. Então, somei o ângulo conhecido, 52, mais o ângulo que eu quero determinar, que eu chamei de x, é igual a 90 graus, pois eu sei que eles são complementares. E vamos resolver essa equaçãozinha. Então, x vai ser igual a 90, 52 vai para o lado do 90 menos 52, portanto, x igual a 38 graus. Isso é uma equaçãozinha do primeiro grau, é aquela história da balança, né? Se 52 está somando, passou para o outro lado da balança, subtraindo. Mas não vamos entrar neste detalhe aqui. Vamos apenas resolver a equaçãozinha de primeiro grau. Então, portanto, eu posso verificar que 52 mais 38, de fato, é 90. Então, os dois ângulos são ângulos complementares. Mas dois ângulos também podem ser ângulos suplementares. E qual é a definição? Dois ângulos são suplementares quando a soma entre eles for igual a 180 graus. Observe, nós temos aqui o ângulo de 135 e o ângulo de 45. Se somarmos 135 mais 45, nós vamos obter 180 graus. Portanto, esses dois ângulos são ângulos suplementares. Vamos ver um exemplo. Observe. Sabe-se que dois ângulos são suplementares. Então, a palavra suplementares você tem que associar que a soma entre eles é 180 graus. E um deles mede 108. Quanto é a medida do outro ângulo? Usando o mesmo raciocínio do exercício anterior, do exemplo anterior, então vamos montar a equaçãozinha. Um deles é 108 graus, mas o outro que eu quero saber, que eu estou chamando de x, tudo isso vai ser igual a 180 graus. Vamos resolver a equaçãozinha? Então, x ficou sozinho, vai ser igual a 108, e o 180, melhor dizendo, e o 108 passou subtraindo. Portanto, o valor de x é igual a 72 graus, que é o resultado da subtração de 180 menos 108. Verifique, se eu somar 108 com 72, nós vamos obter 180 graus. Portanto, o que deve ficar claro nessa tela para você? Dois ângulos são complementares quando a sua soma é igual a 90 graus. Dois ângulos são suplementares quando a sua soma for igual a 180 graus. Vamos ver mais alguns conceitos. Ângulos opostos pelo vértice, que nós representamos na geometria de OPV. Então, você viu, OPV significa ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes. A palavra congruentes é muito utilizada na geometria. Ser congruente significa ter a mesma medida. Então, vamos observar esse exemplo. Então, aqui nós temos duas retas que se cruzam e um ponto de cruzamento, que esse é o nosso vértice, onde eu estou com o cursor em cima. Então, esses dois ângulos verdes são ângulos opostos pelo vértice. E os dois ângulos laranjas também são opostos pelo vértice. Então, se esse beta for 100 graus, aqui também será 100 graus. E qual é a justificativa?
que eles são ângulos opostos pelo vértice. Se alfa for 80, aqui também é 80, porque os dois ângulos são ângulos opostos pelo vértice. E devemos aqui observar uma outra propriedade, que o beta mais o alfa, ou seja, o ângulo verde mais o ângulo laranja, eles são ângulos suplementares. Então, a soma de beta com alfa é 180 graus. Então, essas duas características são importantíssimas. Primeira, ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes, quer dizer, tem mesma medida. E o beta mais o alfa, aqui nós temos um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus, ou melhor dizendo, são ângulos suplementares. Então, isso vem reforçado aqui. Alfa e beta são ângulos suplementares, ou seja, alfa mais beta é igual a 180 graus. Então, vou repetir para essa ideia ficar bem clara para você. Olhando para este desenho, o que nós podemos destacar? Que o ângulo verde, os dois ângulos verdes são opostos pelos vértices, então eles terão mesma medida. O ângulo verde mais o ângulo laranja são ângulos suplementares, ou seja, são ângulos cuja soma é igual a 180 graus. E essas duas informações, volto a repetir, muito importante você guardá-las. Vamos ver agora um exemplo. Então, determinar a medida dos ângulos. Então, observe bem você. Nós temos apenas um ângulo, 130 graus. E nós queremos determinar todos os outros ângulos que nós não temos. O alfa, o ângulo C e o ângulo D. Então, vamos observar. D eu já posso determinar só observando a figura e aplicando essa propriedade que a gente acabou de discutir. Então, P é o vértice. Então, 130 e D são ângulos opostos pelo vértice. Então, D eu posso afirmar que é 130 graus. Por quê? Vamos justificar. Porque eles são 130 e D são opostos pelo vértice. Muito bem. Resta nós determinarmos o valor do ângulo C e do ângulo alfa. Mas eu acabei de dizer para você, no exemplo anterior, esses dois ângulos aqui, olha, é meia circunferência. Portanto, eles são suplementares. Se eles são suplementares, a sua soma é 180 graus. Melhor dizendo, eles são um ângulo raso. Então, ficou simples. Se aqui tem 130 e esses dois juntos têm que ter 180, o alfa deve ser 50. Se o alfa é 50, C também é 50. Por quê? Justificando. Porque eles são opostos pelo vértice. Então, só de observar a figura e de saber as propriedades, nós conseguimos determinar esses três ângulos. Vou repetir essa ideia. D é 130. Justifique. Por que 130? Porque D é oposto pelo vértice ao 130. Alfa é 50. Por que alfa é 50? Porque a soma desses dois ângulos tem que ser igual a 180, porque eles são ângulos suplementares. Se alfa é 50, obviamente C é 50. Observe as nossas justificativas. 130 e alfa são ângulos suplementares, então sua soma tem que ser igual a 180. Então, montando a equaçãozinha, 130 mais alfa é igual a 180. Resolvendo a equação, alfa é igual a 180 menos 130. Alfa é igual a 50. O que nós tínhamos determinado já sem fazer necessariamente a equação. 130 e D são ângulos OPV. Então tem a mesma medida. Se aqui é 130, D também é 130. C e alfa também é OPV. Se eu sei que alfa é 50, C também é 50. Então, apresentar essa justificativa matemática é muito importante. Mesmo sabendo que só olhando para o desenho, eu poderia determinar todos os ângulos aqui que nós não conhecíamos. Muito bem. Vamos ver mais algumas aplicações, mais alguns exemplos. Determinar o valor de x. Então, observe bem você. Nós temos aqui duas retas que se cruzam, a reta R e a reta S. E nós temos 3x mais 90 graus, que é o valor de um ângulo, e 8x menos 10,
que é o valor de outro ângulo. Então, o que a gente percebe? São ângulos suplementares? Não. São ângulos opostos pelo vértice. Ó, o vértice P, um está de um lado, o outro ângulo está de outro lado. Então, nós podemos observar que o 8x menos 10 e 3x mais 90, que são os dois ângulos, são ângulos OPV. O que é OPV mesmo? Oposto pelo vértice. Logo, devemos ter. Então, se eles são opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, 8x menos 10, que é a medida de um ângulo, é igual a 3x mais 90. E vamos resolver essa equaçãozinha de primeiro grau. Então, vamos colocar x do lado de x e número para o lado do número. Então, 8x, 3x vem para cá, menos 3x, vai ser igual a 90. E o menos 10 passou para lá, mais 10. Operando 8x menos 3x, 5x, 9, 90, mais 10, 100. Resolvendo a equaçãozinha. Quando o número acompanha uma letra, esse número está multiplicando a letra. Então, você está multiplicando, 5 passa dividindo. Então, x será igual a 100 dividido por 5. Portanto, x igual a 20 graus. Então, a pergunta do problema era determinar o valor de x. Então, esse valor de x é 20 graus. Então, nós poderíamos até fazer a operação se quiséssemos. 3 vezes x, se o x é 20, 3 vezes 20, 60, 60 mais 90, 150. Mas não é o caso. Aqui, pedia para determinar apenas o valor de x. Montamos a equaçãozinha de primeiro grau e resolvemos essa equaçãozinha de primeiro grau. Vamos utilizando agora o conceito de bissetriz. O que é uma bissetriz? É uma semirreta com origem no vértice desse ângulo e que divide em dois ângulos congruentes. Vamos ver o desenho para ficar mais clara essa ideia? Então, aqui nós temos o ângulo AOB, mede 40 graus. E a semirreta OC é sua bissetriz. Então, aqui nós temos OC é sua bissetriz. Se esse ângulo mede 40, ao traçar a bissetriz, eu vou ficar com um ângulo medindo 20 e outro medindo 20. Então, de uma maneira simples, o que é a bissetriz de um ângulo? É uma semirreta que divide esse ângulo em dois ângulos congruentes, ou seja, que tem a mesma medida. Então, se eu perguntasse em um teste, uma prova, uma avaliação para você, como que você define a bissetriz? Bissetriz divide um ângulo em dois ângulos congruentes. Então, esta é a ideia de bissetriz. Então, se um ângulo tem 100 graus e eu traço a sua bissetriz, eu vou ficar com dois ângulos de 50. Se um ângulo tem 70 graus e eu traço a sua bissetriz, eu vou ficar com dois ângulos de 35. Então, esta é a ideia de bissetriz. Mas vamos ver um exemplo. Calcular o valor de x, sabendo que OC é a bissetriz do ângulo AOB. Então, aqui nós temos, olha o nosso exemplo. Eu tenho o ângulo AOB, é assim a leitura, e tenho OC, é a bissetriz. E nós temos esses dois ângulos. E eu sei que esses dois ângulos são formados pela bissetriz. E qual é o conceito de bissetriz? Que os dois ângulos são congruentes. Se eles são congruentes, têm a mesma medida. Então, 5x menos 20 e 2x mais 10 são ângulos congruentes. Se eles são congruentes, são ângulos iguais. Então, estabeleço a igualdade. E aqui nós temos uma equaçãozinha para a gente resolver novamente, né? Então, vamos deixar x do lado de x, número do lado de número. Então, 5x permaneceu onde ele estava, 2x passou para cá, menos 2x, igual a 10, permaneceu onde ele estava, no segundo membro da equação. O 20 estava subtraindo, passou somando. Portanto, 5x menos 2x, 3x, igual 10 mais 20, 30. 3 multiplica o x, então passa dividindo. Então, x igual a 30 dividido por 3, portanto, x igual a 10. Então, calcular o valor de x baseado no conceito de bissetriz. Então, bissetriz, o que significa bissetriz? É uma semirreta que divide um ângulo em dois ângulos congruentes. O que é congruente? Ter a mesma medida. Então, nesta videoaula,
Só recapitulando, nós trabalhamos com classificação de ângulos. Então, nós podemos classificar um ângulo como agudo, quando a sua medida é menor que 90. Como ângulo reto, quando a sua medida for igual a 90. Como ângulo obtuso, quando a sua medida for maior que 90. E como ângulo raso, quando a sua medida for igual a 180 graus. Aprendemos também que dois ângulos são considerados complementares quando a soma entre eles for igual a 90 graus. E dois ângulos são suplementares quando a soma entre eles for igual a 180 graus. Aprendemos ainda que dois ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes. Ângulos congruentes significa ter mesma medida. E por fim, aprendemos que a bissetriz é uma semirreta que divide um determinado ângulo em dois ângulos congruentes, quer dizer, ter a mesma medida. E nesta videoaula ficou faltando o conceito de mediatriz. Mas a mediatriz é uma reta que divide um segmento de reta em dois segmentos congruentes, com a mesma medida. Mas veremos isso numa próxima ocasião. Espero que você tenha aproveitado a videoaula. Bom estudo. E se gostou da videoaula, deixe o seu like. E faça inscrição no canal, que toda vez que eu postar uma videoaula, você será notificado. E eu gostaria de deixar a seguinte mensagem: você importa, você tem valor. Você não está só. Até a próxima.